Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. E ao que tudo indica, o seu segundo mandato vai ser ainda pior do que o primeiro. Uma das razões para isso é o Projeto 2025, um projeto tão reacionário, mas tão reacionário, que até o próprio Trump nega ter ligação com ele. Imagina! Apesar disso, não faltam evidências para acreditar que o Trump vai sim se pautar por esse documento. Vem com a gente e a gente vai te mostrar o que é esse projeto, qual a ligação dele com o Trump e por que você deveria se importar, mesmo que você não more nos Estados Unidos. A gente está chamando de projeto, de documento, mas daria também para chamar o Projeto 2025 de livro, já que a gente está falando de uma publicação de mais ou menos 900 páginas. Ele foi publicado em abril de 2023 pelo think tank Heritage Foundation. Olha, o papel dessa organização na política estadunidense não pode ser subestimado. Ela foi fundada em 1973 e se propunha a ser uma alternativa mais à direita em relação às universidades na hora de produzir estudos e relatórios que pudessem servir de base para políticas públicas. Funciona assim, né? Então os políticos da direita querem ter algum relatório para onde eles possam apontar na hora de estabelecer algum tipo de política pública. E todos os estudos das universidades estão comprometidos demais com a realidade e acabam apontando aí para políticas um pouquinho menos neoliberais, né? Ah, mas não tema, político de direita. Nesse caso, você pode contar com a Heritage Foundation. Sabe quem gostava muito deles? O governo Ronald Reagan, o 40º presidente dos Estados Unidos e um dos pais do neoliberalismo. Ele se baseou muito nas publicações da Heritage Foundation para guiar o seu governo. Isso inclui aí uma série de livros publicados já em janeiro do seu primeiro ano de governo, o Mandate for Leadership. Esse livro trazia uma série de recomendações e planos bem específicos, sempre com viés conservador, né? Desenhados especificamente para a implementação pelo governo federal americano. Se você achou o Projeto 2025 com as suas 900 páginas um exagero, a gente está falando aqui de 3.000 páginas divididas em 20 volumes, com mais de 2.000 sugestões para o presidente Reagan. Ai, Ana, mas eram só sugestões. Pois é, não apenas o Reagan seguiu os planos, como ele nomeou alguns dos autores para a sua equipe. E ao final do seu primeiro ano de mandato, ele já tinha seguido cerca de 60% das sugestões. Eficiência, hein? Ih, rapaz. Com a experiência de sucesso, a Heritage Foundation lançou o Mandate for Leadership 2, em 1984, com 1.300 sugestões. E depois eles continuaram com novas edições em 1990, 1996, 2000, 2005, 2016, 2020 até finalmente chegar na 9ª edição, que ficou conhecida como Projeto 2025. Sim, essa ideia de think tanks ultraconservadores guiando o governo federal através de livros de sugestões e nomeações de seus autores para carguinhos no governo está longe de ser uma novidade nos Estados Unidos. Agora, por que essa edição específica está recebendo tanta atenção assim nos Estados Unidos, hein? Rapaz, é pelo risco que uma das teorias na qual essa edição está baseada pode significar na mão do Donald Trump. É que essa edição está defendendo uma interpretação bastante extremada de uma teoria constitucional chamada Unitary Executive Theory. O que essa teoria defende? Ela defende a concentração de todo o poder executivo nas mãos do presidente da República. Vocês vejam, numa democracia relativamente funcional, a gente esperaria que determinadas agências e instituições federais tivessem aí um certo grau de autonomia em relação ao governo federal, até para poderem executar suas funções de maneira eficiente, certo? O negócio é que para os defensores mais radicais dessa teoria, isso não existe, é o presidente manda e acabou. Então vocês imaginem, por exemplo, que o FBI esteja investigando um crime do Trump ou de alguém próximo a ele. Para eles, o Trump não apenas poderia ter acesso às informações da investigação,
como poderia interferir nela, talvez até demitir os investigadores. Parece que eu conheço um presidente que andou tentando fazer isso. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Ou então você imagine que uma agência reguladora como a FDA, que regula medicamentos e alimentos, ou a EPA, que é responsável pelas normas ambientais, aprovem lá uma norma que desagrada o Trump. Ele teria o poder de sozinho reverter essa norma. E se você tá achando que isso é praticamente os poderes de um ditador, você não tá sozinho nessa, né? Juristas e cientistas políticos americanos estão lá discutindo o tempo inteiro qual seria o limite do poder do presidente da República sobre o executivo. Por desespero deles, o projeto 2025 chegou com os 2 pés no peito e falou: presidente, manda em tudo e acabou, falou, valeu. E se você tá pensando aí, não, imagina que ia acontecer um negócio desse, não tenha dúvida de que o Trump iria sim se aproveitar e muito desse poder. Na verdade, ele já deu uma palhinha disso no primeiro mandato dele com o Schedule F Appointment. Essa era aí uma espécie de categoria de servidor público que o Trump inventou no seu último ano de mandato. Dizia que aquele cargo se tratava de um cargo político e que, portanto, a pessoa que ocupasse aquele cargo não deveria ter as mesmas proteções contra a demissão que um funcionário público tem. E antes que alguém venha reclamar, eu preciso dizer que tem um motivo pelo qual os funcionários públicos são protegidos. Quem aí lembra do caso Covaxin? A intenção do Trump era reclassificar várias funções do serviço público para essa daí, e assim facilitar a demissão de funcionários que dificultassem aí a implementação das políticas conservadoras dele, mantendo apenas aqueles que fossem fiéis à sua agenda. Em 2020, houve uma reação muito grande contra essa medida, de forma que o Trump não conseguiu demitir ninguém, mas ele já prometeu na campanha dele em 2024 voltar a pôr esse plano em ação, exatamente como defende o projeto 2025. E nesse ponto a gente também não pode esquecer que o Trump basicamente incitou uma tentativa de golpe, né? Vocês lembram? Então, em resumo, a gente está falando de um presidente com óbvias tendências autoritárias que seguiria um projeto que quer pôr todo o poder nas mãos dele. O que é que poderia dar errado? Eu quero me drogar. Janeiro, um dos meses em que as pessoas mais aproveitam para viajar. E se você é como eu aposto que você adora viajar, mas tem aquela dorzinha de cabeça na hora de arrumar a mala. Você sabe quem pode te ajudar nessa hora? A Insider. As peças deles são super versáteis. Dá para usar na cidade, no meio do mato, para se exercitar ou até mesmo para ir numa festa. Fica a dica, hein? Em vez de fazer aquela mala enorme, leva só uma Insider. Eu, particularmente, só vejo vantagem, porque as roupas da Insider também desamassam no corpo, então você não precisa nem se preocupar em passar. Vitória! E para completar esse super combo de vantagens, ela também tem uma tecnologia anti-odor, que garante que ela vai ficar cheirosinha por mais tempo. É sério, é ou não é a roupa perfeita para viagem? Só me chama que eu vou, tô indo. Fui. Quando você entrar na loja, aproveita e dá uma olhada nos kits. Você pode levar várias peças de cores diferentes ou até comprar aquele lookinho completo já com o desconto do kit. E se você usar o nosso cupom, você vai ter desconto em cima de um kit que já tem desconto. Eu já tô aqui com a minha maravilhosa Tech T-shirt, que eu adoro. E na loja você vai encontrar todos os tamanhos, do PP até o XXGG. Tem para todo mundo. Olha só, você pode usar o cupom METEORO, que tá aparecendo aí na sua tela, para ganhar 15% de desconto em qualquer produto da loja, hein? E se você entrar usando o link que tá na descrição e no comentário pinado desse vídeo, o cupom já vai ser adicionado automaticamente na sua compra. Entra lá e você vai receber roupa bonita e de alta tecnologia. E de quebra, você ainda ajuda a gente a continuar o nosso trabalho no Meteoro. Muito obrigada a você que está assistindo e a Insider pela parceria.
Talvez você agora, nesse momento, caro internauta, esteja pensando, e daí? Eu sou brasileiro, o que me importa o que o Trump vai fazer ou deixar de fazer? Dane-se. Eu sei, esse é um pensamento muito reconfortante, mas infelizmente o que acontece lá afeta a gente direta ou indiretamente. Só para começar, de maneira mais ampla, a gente pode citar essa tendência que a direita e até alguns setores da esquerda do Brasil têm de importar a pauta dos Estados Unidos para cá, né? Mesmo quando não faz o menor sentido. Então, você pode, infelizmente, ter certeza de que as políticas autoritárias, de desmonte do Estado, de retrocesso nos direitos das mulheres e de minorias sociais, tudo isso vai ganhar mais e mais espaço aqui. Mas tem alguns assuntos em que o impacto pode ser ainda mais direto. Começando pelo mais óbvio, a política internacional. Os autores do Projeto 2025 simplesmente odeiam a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, e querem fazer de tudo para cancelar os seus programas. Com isso, os 21 milhões prometidos pela agência para a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas já eram, só para citar um exemplo terrível. Eles também querem retirar o financiamento de todas as agências da ONU, o que sem dúvida prejudicaria muito o seu funcionamento, né? Quando o assunto é comércio internacional, aí tem algumas divergências entre os autores. Alguns deles defendem medidas protecionistas, outros defendem uma agenda de livre comércio. Então fica um pouco difícil qual seria o efeito nesse caso para o Brasil. Outro ponto que pode obviamente impactar os brasileiros são as políticas de imigração. O projeto defende uma política de deportação em massa de imigrantes ilegais do país. O projeto propõe aumentar o financiamento da Immigration and Customs Enforcement, que é a ICE, uma espécie de polícia da imigração. Eles também propõem dobrar as vagas naqueles campos para imigrantes detidos que aguardam a deportação. E como se não fosse o suficiente, eles também propõem a flexibilização dos requisitos necessários para justificar a apreensão de imigrantes nesses campos. Talvez agora você esteja, caro internauta, pensando o seguinte: mas isso aí é para imigrante ilegal. Eu vou entrar nos Estados Unidos seguindo todas as regras. Bom, aí eu tenho que te contar que as coisas também podem ficar bem mais difíceis para você também. É que as sugestões do projeto tornam praticamente todos os métodos de imigração legal para os Estados Unidos muito mais difíceis. Não importa se o imigrante é um refugiado, se é um estudante, um trabalhador sazonal, um trabalhador altamente qualificado, se tem parentes lá, nada disso importa. Para o Projeto 2025, todos esses métodos de migração devem ser reduzidos, restringidos ou até mesmo eliminados. E para completar, o projeto defende que todas as taxas cobradas para realizar os trâmites burocráticos necessários para entrar lá legalmente deveriam ser aumentadas, o que o documento chama de uma oportunidade para um influxo significativo de dinheiro. Aí, imigrante, eles não querem você não, mas eles querem o seu dinheiro quando você vai tentar entrar lá, tá? Mira, gringuito de mierda. Ou seja, os poucos que conseguissem, porventura, entrar lá, apesar de todas as mudanças, ainda teriam que pagar mais caro. E para além da imigração, tem aquelas propostas que afetam todo mundo, não só o brasileiro. Tipo uma proposta sobre armamento nuclear. Aí tem um trecho bem bizarro dizendo que as armas nucleares são a garantia definitiva da liberdade e prosperidade do povo estadunidense. Que merda, hein? Diante do projeto, o Bulletin of the Atomic Scientists diz que a proposta levaria ao aumento mais dramático de armas nucleares desde o início da administração Reagan e ao início de uma nova corrida nuclear global. O que poderia dar errado? E por fim, como se não fosse o suficiente, a gente tem também as políticas ambientais que vão abrir caminho para o negacionismo climático. Em um vídeo de treinamento do projeto, a Bethany Cosma, que fez parte da administração da USAID durante o primeiro mandato do Trump, fala em erradicar referências a mudanças climáticas de absolutamente todos os lugares. And then science comes along and disproves the global warming theory in large part, and we have one of the most frigid winters ever known.
And then the next thing you know, they're calling it climate change. Now, I always understood that climate change meant seasons. Our climate does change all the time, but of course that's not what's meant by the left. What do you think about about the left's words and definitions in the environment? It's a great point, Katie. They don't stop. Climate change, allegedly, is everywhere. And if the American people elect a conservative president, his administration will have to eradicate climate change references from absolutely everywhere. Tá assustador, mas o livro vai além e incentiva o público a processar os cientistas que pesquisam a crise climática com base em supostas fraudes e falhas, usando uma lei contra notícias falsas. É negacionismo no seu estado mais puro. Além disso, o projeto também propõe abandonar todas as estratégias de redução de emissões de gases estufa, que é reduzir a Agência de Proteção Ambiental, a EPA, e extinguir a Agência de Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. Só isso. Ah, não, tem mais. Para completar, eles também dizem que o governo deve expandir as reservas de petróleo e carvão, inclusive abrindo poços no Ártico. E aqui a gente precisa fazer aquele parênteses e lembrar que o dióxido de carbono e as consequências da crise climática que ele está causando não reconhecem fronteira, tá? Não para na linha. Segue reto. O que quer dizer, obviamente, que essas mudanças podem afetar tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, né? E também é importante lembrar que a gente está falando dos Estados Unidos, o país que mais contribuiu para a crise climática. O Projeto 2025 quer garantir que ele não perca essa posição. Pô, tamo competindo, gente. A princípio, não existe nenhuma ligação oficial entre o Projeto 2025 e o presidente Donald Trump. O projeto nunca apoiou abertamente nenhum candidato à presidência, até porque a Heritage Foundation perderia as isenções fiscais a que tem direito caso fizesse isso. Mas o nome do Trump é citado umas 300 vezes no documento. Por outro lado, o Trump chegou a dizer na rede social particular dele, a Truth Social, que não tinha ideia de quem estava por trás do projeto e ainda completa dizendo que algumas ideias dele são ridículas. Tá, mas então por que todo mundo, inclusive nós nesse vídeo, associamos o Projeto 2025 ao Donald Trump, hein? É que muitas pessoas bem próximas ao Trump foram coautoras do projeto. A começar pelo líder do projeto, Paul Dance, que foi o chefe de gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoal durante o primeiro mandato do presidente. Entre os autores estão também Ben Carson, que foi o responsável pela Secretaria de Moradia e Desenvolvimento Urbano, Keb Kutibeli, que foi o responsável pelo Departamento de Segurança Interna, Rick Dearborn, que foi o chefe adjunto de gabinete da Casa Branca, e John McEntee, um dos ajudantes mais próximos do Trump, que foi um conselheiro sênior no projeto. E esses são só os principais, tá? O New York Times fez uma lista dos autores do projeto e listou todas as conexões com o Trump numa tabela. E fica mais difícil achar alguém que trabalhou nesse livro que não tem conexão com o Trump do que alguém que tem. E apesar de dizer que nem sabia quem estava por trás do Projeto 2025, num evento de comunicadores religiosos em Nashville, o Trump elogiou o Kevin Roberts, que é o atual presidente da Heritage Foundation. E ele disse assim que o Roberts estava fazendo um trabalho incrível, elevando o think tank a níveis que ele nunca tinha alcançado antes. Ele nem sabe quem é. Ah, mas o Roberts também já correspondeu esse carinho aí, dizendo ao New York Times, em janeiro de 2024, que o trabalho dele era institucionalizar o trumpismo. E aí, quando Trump chamou as sugestões do projeto de ridículas, ele disse que não tem nenhuma mágoa, porque ele entende que esse foi um movimento de campanha. A cara dura. President Trump is trying to win a presidential campaign, and we understand that he has to make political considerations. Given the millions of dollars that the left has spent attacking Project 2025 because they have nothing else to run on, I wasn't surprised to see President Trump's statement, nor are there any hard feelings. Logo em seguida, ele afirma que existe uma sobreposição tão grande entre as pautas do Trump e do Projeto 2025
que ele não tem dúvida de que elas serão implementadas. Given the persuasiveness of these ideas, the overlap that exists between Trump's stated priorities and the priorities of the project, that will all sort itself out. Gente, quem tá falando é o presidente da Heritage Foundation, não é a gente não, tá? E não é só ele. Teve gente da própria campanha do Trump dizendo que o projeto 2025 tá alinhado à Agenda 47, um manifesto do Trump que promete acabar com o Estado profundo. Tá, e aí, depois disso tudo, dá pra gente dizer que não tem nenhuma conexão entre o projeto 2025 e o Donald Trump? Olha, a gente não vai dourar a pílula. Os próximos 4 anos não vão ser nada fáceis, nem para os Estados Unidos e nem para o resto do mundo. Mas a gente espera que, conhecendo um pouquinho melhor o projeto do governo trumpista, a gente possa ajudar você a se preparar melhor para o que tá vindo aí. 900 páginas, galera. Começa a ler. Mira, gringuito de mierda. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Quem apoia a TV Cringe aparece aqui no finalzinho para passar o seu recado e homenagear quem ama. Se você quiser fazer parte do nosso comitê, é só ir até a página do canal e clicar no botão Seja Membro. O Alcides fez isso daqui e hoje ele tá aqui para mandar o recado dele para Alexandra. Diz lá a homenagem. A minha homenagem é para a pessoa por quem me apaixonei quando tinha 12 anos. E depois de algum tempo, a vida me permitiu que hoje ela seja a minha esposa. A pessoa que mudou minha vida para a melhor versão de mim. Amo você, Alexandra. Muito obrigada, gente. Tava linda a homenagem. Beijo.